Vamos, gente, bom dia. Segunda-feira e final de semana, gente. Como é que foi? Tudo jóia? Tudo ok? Fizeram alguma coisa interessante, bacana? Né? Vamos a gente. Olha só, hoje a gente vai começar, né, a apostila nova de português. Por que a matemática? Até vou iniciar com matemática. Porque na sexta nós fomos até a página 103, tá? Então, eu vou estar explicando para vocês esse para praticar de matemática, que aí vamos encerrar o matemática e a gente entra no livro novo, né, na apostila nova de português, tá bom? Então vamos lá. Na matemática. Agora é com você. Jonas foi ao banco trocar 12 cédulas de R$100. Ele recebeu 8 cédulas de R$50, 6 cédulas de R$20 e o restante em cédulas de R$10. Quantas cédulas de reais ele recebeu? Aí vocês vão colocar, fazer a continha e responder. 2. Eu tinha R$1.500 e resgatei, tirei R$1.257 na compra de presente para meus irmãos. Quanto sobrou da quantia que eu tinha? 3. Rafael comprou uma moto. Ele pagou uma entrada no valor de R$2.050 e parcelou o restante, R$7.680, em prestações iguais. Qual era o valor total? Vamos juntar tudo para ver quanto é que dá, ok? Na página 105. A mãe de Roberto, Paula e Mônica ensinam a eles, desde pequenos, a importância de economizar, pois assim eles vão se tornar adultos capazes de administrar a própria vida financeira. Observe a quantia que cada uma dessas crianças tem em uma conta poupança. Roberto tem R$3.235, Paula tem R$3.107, Mônica tem R$2.001. Qual das 3 crianças tem mais dinheiro economizado na poupança? É só vocês olharem aí, o maior número é a criança. B. Qual é a quantidade total que as 3 crianças têm junta? Pegar essas 3 contas e juntar. Faz uma conta aí. Juntou, somou, né? C. E qual é a diferença entre a quantia de Roberto e Mônica? Você vê a diferença, né, de uma para outra. Se está fazendo diferença, a gente vai subtrair de uma para outra. 5. Você sabe como as cédulas e as moedas chegam aos bancos? Pois bem, nosso dinheiro é fabricado na casa da moeda, a pedido do Banco Central do Brasil. Após a fabricação, o Banco Central se encarrega de distribuir o dinheiro para as instituições financeiras como os bancos. Chega naquele carro forte, né? Vocês já viram aquele carro? Lá de carro forte. Aquele carro que leva o dinheiro. Aí, na 106. Pinte na malha quadriculada a seguir o trajeto do carro forte que saiu da Casa da Moeda, passou pelo Banco Central e depois foi até o banco. O trajeto é... Aí vocês vão fazer B1, C1, C2, C3, C4, D4, E4, F4, G4, H4, I4, J4, K4, L4, M4, M3 e M2. Eles vão fazer o trajetinho, vão pintando, tá? 6. Observe a seguir o esquema de parte de uma cidade. Aí tem aqui. Vivian saiu do ponto indicado. Olha lá, o ponto que a Vivian tá. É aqui no meio, né? Ponto indicado e seguiu em frente por 3 quadras. Virou para a esquerda e percorreu mais 2 quadras. Aonde ela chegou, vocês vão ver aonde que ela chegou. Se ela chegou no posto, se ela chegou no posto de saúde, no posto de combustível, na escola ou na farmácia. Lendo essa orientação, vocês vão ver para onde que ela foi. Vocês vão escrever aqui embaixo, tá bom? Na 107, vamos testar, tá assim. Carolina tinha R$2.500 e comprou um notebook por R$2.498. Quanto sobrou?
Ó, você já disse quanto sobrou, a gente vai subtrair um e outro para ver quanto é que dá. Pode estar fazendo a continha ao lado e pode deixar a conta ao lado. Sei que tem criança que às vezes apaga. Não precisa apagar. Pode deixar no livro aí mesmo. 2. Natália foi ao supermercado e ganhou R$ 86. Para pagar, ela utilizou uma cédula de R$ 100. Natália recebeu 3 cédulas de troco que formavam R$ 14. Qual pode ser o valor dessas cédulas? Vocês vão ver qual que é e marcar um X. 3. André foi ao banco pagar uma conta. Ele recebeu de troco 4 cédulas de R$ 5 e 5 moedas de R$ 1. Quantos reais ele recebeu de troco? Eles vão fazer a continha aí, pensar um pouquinho e marcar com um X. E por último, de matemática, na página 108, tá assim. Observe a malha quadriculada abaixo. Nela, em quais localizações estão, respectivamente, os aviões azul, verde, preto e vermelho? Marque um X na alternativa correta. Aí vocês vão ver aqui embaixo. Onde está o azul? O azul. Aí ele está aqui, vou marcar. O D6. Aí onde que está o verde, o preto e o vermelho, eles vão escolher um aqui e marcar. Escolher não, o que está correto. Tá bom? Para concluir, o que foi visto? Você estudou resolução de problemas envolvendo as cédulas e as moedas do sistema monetário brasileiro, leitura de dados em gráficos de colunas e a transposição desses dados para uma tabela, a localização, os trajetos, que é os caminhos, né, bem como os deslocamentos e as movimentações envolvendo pessoas e objetos no espaço com base em pontos de referência. E tem o para conectar aqui, ó, história do dinheiro. Aí vocês vão ler a historinha do dinheiro, né? E responder essas perguntas aqui, até a página 111, tá? Mas eu vou estar lendo com vocês também. Há muitos anos, quando ainda não havia o dinheiro, as pessoas trocavam algumas mercadorias que tinham por outras de que necessitavam. Esse tipo de troca chama-se escambo, né? Com o passar do tempo, surgiu o dinheiro, que inicialmente eram apenas moedas de metal. As cédulas de papel com os valores impressos começaram a ser utilizados em nosso país somente depois da criação do Banco do Brasil por Dom João VI, em 1808. Hoje em dia, o dinheiro do sistema monetário brasileiro chama-se real, mas desde 1942 até hoje já existem outros nomes. Aí já teve o cruzeiro, né? Cruzeiro novo, cruzeiro algum. Se vocês em casa aí, os pais, a avó, a tia, alguém já lembra de alguns desses aí, tá? Aí tá assim, na 110. Suponha que duas pessoas, no tempo em que ainda não existia o dinheiro, estivessem tentando realizar um escambo. Uma pessoa que tinha 4 sacos de arroz os ofereceu para outra em troca de 2 ovelhas, mas a outra pessoa só tinha uma ovelha. Quantos sacos de arroz a primeira pessoa pode oferecer à outra em troca da única ovelha que ela tem para que a troca seja justa? Quantos sacos de arroz? Pensa um pouquinho aí e colocar. 2. Imagine que uma pessoa no tempo em que só havia as moedas foi um mercado em que se podia pagar com moedas de ouro ou de prata. Mas atenção, nesse mercado o pagamento com uma moeda de ouro equivalia ao pagamento com 3 moedas de prata. Quantas moedas de prata eram necessárias nesse mercado para pagar uma conta cujo total era 3 moedas de ouro? Quantas moedas de prata? Pensar aí, ó. 3. Quantas cédulas de 50 reais formam R$1.000? 4. Qual era o nome do dinheiro que circulava no Brasil quando você nasceu? E quando seus familiares nasceram? Faça uma pesquisa aí com eles em casa. Aí vocês anotam aqui, tá bom? E na 111, né? Esta blusa custa 30 réis. Não, vó, a blusa custa 30 reais. Obrigada, é que quando eu nasci, nosso dinheiro tinha outro nome. Você sabia que fabricar o dinheiro custa dinheiro? Sim,
A produção de cédulas utiliza papel e tintas especiais para evitar falsificações e as moedas são fabricadas com aço. Devemos conservar as cédulas e as moedas do nosso dinheiro seguindo alguns cuidados. Organize as letras em cada item e descubra 3 atitudes que ajudam a conservar as cédulas de nosso dinheiro. Tá? As letras estão fora de ordem. Vocês vão colocar ela na ordem e dizer 3 coisas, tá? Que tá escrito aí, ok? Então, matemática, gente, vai ser isso aí. Aí, a gente não vai voltar na matemática, né? Porque aqui, nesse livro, a matemática aqui, ó, finalizou, acabou. Aí, nós vamos fazer somente a correção, né? Depois. Aí, esse livrinho vai ficar guardadinho, né? Nós vamos fazer agora português, ó. Novinho o livro, ó. Até cheirinho de novo. Então, aí na quarta-feira que tem matemática, a gente volta, aí a gente vai utilizar a apostila nova de matemática. Hoje português, amanhã já história, já é na nova também, tá? Então, nós vamos lá. Na português, nós vamos na página 6. Novinho, ó. De onde veio? Você conhece algum desses personagens? Aí tem aí alguns, eu acho que vocês já conhecem alguns, né? Você já ouviu alguma história em que apareçam? Também já ouviram. Você sabe de onde vieram essas histórias? Hein? Vocês vão estar pensando aí e estar falando também, tá bom? Para começar, na 7 agora. Os personagens que você acabou de ver fazem parte do folclore brasileiro, que é dia 22 de agosto. Eles estão presentes em lendas e mitos que têm origem nas culturas indígenas, africana e portuguesa. Que tal conhecer um pouco mais sobre alguns deles? Leia as informações abaixo sobre 5 personagens do nosso folclore. Depois destaque o material complementar 4 lá atrás e as figuras que representam cada um deles e colhe no espaço adequado. Aí nós olha só. O Saci Pererê é um menino negro de uma perna só. Ele usa um gorro vermelho e tem sempre um cachimbo nas mãos. Vive fazendo travessuras. Aí vão lá atrás, no complementar 4, destacar o Saci Pererê e colar aqui ao lado. Tem a sombra aí para vocês estarem vendo. A Yara, também conhecida como Mãe d'Água, tem corpo de mulher e cauda de peixe. É muito bonita e com seu canto atrai os homens para o fundo do rio. Aí lá do outro lado. O Curupira é o protetor da fauna e da flora. Ele aparece na forma de um menino de cabelo vermelho que tem os pés virados para trás. Para despistar os caçadores. A mula sem cabeça é uma mulher que foi amaldiçoada e, como castigo, transformada em uma mula que, no lugar de cabeça, lança fogo. O boitatá é representado por uma cobra de fogo. Como o curupira é o guardião da mata e dos animais. É implacável com aqueles que desrespeitam a natureza. Aí vocês vão estar colocando aqui, tá? Assim. Só vocês pegarem lá atrás. Na página 8... assim, para aprender. De olho no texto. Lenda. Leia uma lenda indígena sobre a origem do Guaraná. Fique atento à maneira como se explica o surgimento dessa árvore. A lenda do Guaraná. Um casal de índios pertence à tribo Mavé. Vivia junto por muitos anos sem ter filhos. Um dia pediram a Tupã que lhes desse uma criança para completar suas vidas. Tupã, sabendo que o casal era bondoso, lhes atendeu o desejo, dando a eles um lindo menino. O tempo passou e o menino cresceu bonito, generoso e querido por todos na aldeia. No entanto, Jurupari, o deus da escuridão e do mal, sentia muita inveja dele e decidiu matá-lo. Certo dia, o menino foi coletar frutos na floresta e Jurupari, que aproveitou da ocasião para lançar sua vingança. Ele se transformou em uma serpente venenosa que atacou e matou o menino. A triste notícia se espalhou rapidamente. Na 9.
Nesse momento, trovões ecoaram e fortes relâmpagos caíram pela aldeia. A mãe, que chorava em desespero, entendeu que os trovões eram uma mensagem de Tupã, dizendo que deveriam plantar os olhos da criança e que deles uma nova planta cresceria, dando saborosos frutos. Assim foi feito, e os índios plantaram os olhinhos da criança. Naquele lugar cresceu o guaraná, cujas sementes são negras, rodeadas por uma película branca, muito semelhante a um olho humano, né? Gente, eles não arrancaram, né, o olho da criança. Isso é uma lenda, né? Para plantar o guaraná, tá bom? Aí na página 10, tá assim: quase todos na aldeia ficaram felizes com o nascimento do menino, menos o deus Jurupari. Por que isso aconteceu? Por quê? Ele tinha o quê? Ele tinha inveja, não tinha, do menino, por ele ser bondoso, né? Generoso, as pessoas gostavam dele. Vocês vão estar respondendo aí. A 2. Que maneira o deus Jurupari encontrou para se vingar do menino? Isso não precisa estar respondendo. Ele se transformou em quê? Uma serpente venenosa, né? 3. Observe os frutos a seguir. De acordo com o texto, qual deles é o guaraná? Marque com um X a resposta correta. Qual deles que parece que tem um olhinho, né? Que é o branco. Parece, né, gente? Não foi o olho de uma criança aí, né? É só uma lenda, um conto. Então, o que parece é esse aqui. Por que você escolheu essa foto? Né? Que parece com o olho, né? Com o nosso olho, os olhos que a gente tem, né? Branco com a bolinha preta. Na página 11, 4. De acordo com a lenda, como a mãe do menino descobriu o que deveria fazer depois que ele morreu? Vocês vão responder. 5. Colocar V para as frases verdadeiras e F para as falsas. O casal de índios não desejava ter um filho? O menino tinha um bom coração? Todos gostavam do menino, principalmente o Jurupari, o deus da escuridão e do mal? Quando foi atacado, o menino estava na floresta? Os frutos que nasceram não eram saborosos? Vocês vão colocar. 6. Numere na sequência correta os acontecimentos da história. Aí tem 5 frases, vocês vão colocar ela na ordem. Por exemplo, no lugar onde a mãe do menino plantou os olhos dele, cresceu o guaraná. Esse não é a primeira, né? Tupã deu ao casal de índios um lindo filho. Quando foi colher frutos na floresta, o menino foi atacado por uma serpente e morreu. O menino crescia e era querido por todos, o que causou inveja de Jurupari. Havia um casal de indígena que vivia junto por muitos anos, sem ter filhos. Eles vão numerar de acordo com a história, eles vão colocar 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Mas na ordem certa. E na página 12, de português, número 7, essa história sobre a origem do Guaraná parece baseada em fatos reais ou imaginários? Hein? Imaginários, né, gente? Não existe, a gente não arranca o olho de uma criança para dar Guaraná. A história do Guaraná é uma lenda. As lendas fazem parte da tradição de uma comunidade e são transmitidas oralmente de geração em geração. Elas procuram explicar a origem de animais, plantas e fenômenos naturais, por meio de narrativas de caráter fantasiosos. Uma fantasia, uma coisa só. Aí tem aqui também gotinhas de saber. Então, em português, nós vamos somente até a página 12, tá bom? Então, amanhã a gente continua o português, aí vai ser, acho que ortografia, né? E história. E já na apostila nova, tá, gente? Deixa a apostila do primeiro bimestre guardadinha, e a gente já tá na apostila nova, tá bom? Então, até amanhã, tá bom, gente? Um beijo pra vocês.